Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje a gente vai ter aquele bate-papo sincerão. Quantas vezes alguém te perguntou como você está e você simplesmente respondeu que estava bem, quando na verdade você não estava bem? É cultural isso da gente costumar não lidar bem com os nossos sentimentos, né? A gente não sabe se expressar muito bem e a gente não sabe exteriorizar isso. E é natural porque isso é cultural, a gente cresce vendo isso e aprendendo isso. Algumas pessoas em outros países, quando elas são convidadas para alguma coisa, se elas não querem, elas apenas dizem, não, eu não quero. E no nosso país a gente não faz isso. A gente não diz não na cara de alguém. A gente diz, eu vou pensar e te digo, ou então, eu vou ver e te aviso. Geralmente as pessoas dão essa resposta, eu vou ver e te aviso. E não, a gente sabe que a gente não vai, que a gente não quer ir ou que a gente tem outra coisa pra fazer. E ao invés de dizer pra pessoa, não, eu não vou, a gente costuma criar essa situação toda de dizer que vai ver. Geralmente nem avisa, só dá essa resposta momentânea quando a pessoa faz a pergunta pra ela. E porque não existe um real interesse por trás, porque se houvesse a pessoa diria no momento, sim, eu vou, ou eu quero ir, ou eu posso. E quando não existe aquele real interesse, a gente costuma fazer esse rodeio todo para não machucar outra pessoa, para não ser deselegante, enfim. E na verdade isso tudo é por não saber lidar bem com sentimentos. A gente não sabe lidar com a rejeição, a gente não está acostumado com isso. E quando a gente bloqueia muitos sentimentos um atrás do outro, a gente vai alimentando isso. É natural não estar bem, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer inúmeras coisas. Em determinado momento a gente não está bem e tudo bem, isso acontece com todo mundo. O problema é quando isso acontece com frequência e por um largo período de tempo, né? Aí realmente não está tudo bem. Mas em algumas situações, alguns dias a gente não está bem e acontece com todos. Mas a gente não consegue exteriorizar isso às vezes. As pessoas perguntam, como que você tá? Você tá bem? E a pessoa diz, eu tô bem, tá tudo bem. Comigo já aconteceu inúmeras vezes, as pessoas me perguntarem como eu tava, eu tinha tido um dia horrível, então tinha uma soma de problema um atrás do outro, e eu dizia, tá tudo bem. Pra não precisar explicar às vezes pra pessoa o que tinha acontecido, prolongar uma história que às vezes com tudo bem, acabava ali. E por não querer também expor os problemas que a gente tem, né? Às vezes a gente não consegue compartilhar isso. No meu caso, por exemplo, quando eu digo não, tá tudo bem, é porque eu sei que por mais que eu exteriorize isso, talvez me faça bem colocar pra fora. E realmente deveria fazer, né? Terapia tá aí pra isso, né? Mas a gente costuma não fazer isso porque a outra pessoa não vai conseguir resolver o nosso problema, né? Não adianta eu chegar aqui e colocar, alguém me perguntar, você tá bem? Não, meu dia foi horrível, aconteceu isso, eu fui assaltado, quebrou o cano do meu apartamento, a garagem tá atrasada, não paguei o aluguel, e, sabe? O que vai adiantar resolver? O que vai resolver isso pra mim? Exteriorizar isso pra pessoa que às vezes nem quer ouvir, ela só te perguntou se tá tudo bem por educação. Se for alguém próximo de ti, talvez ela realmente tenha um interesse, né? Mas na maioria das vezes não existe esse interesse. Então o que a gente faz? A gente vai lá e camufla todos esses sentimentos que a gente não sabe lidar muito bem com tá tudo bem. Às vezes a gente não sabe exteriorizar isso, ou não sabe lidar muito bem, né? Administrar isso de expor, como eu acabei de falar, os problemas que a gente tem, porque não vai resolver e tudo mais. E às vezes existe aquela necessidade de expor. A pessoa precisa colocar aquilo pra fora pra ela se sentir melhor. Mas nem todo mundo está disposto a ouvir. Às vezes as pessoas perguntam e querem elas falarem sobre elas mesmas e não querem escutar a outra pessoa. É sempre sobre si. Pergunta ou fala o tempo todo, não te deixa falar nada. É praticamente um monólogo a conversa, né? Existe esse tipo de pessoas, mas a gente precisa trabalhar isso com a gente mesmo para que a gente não se torne este tipo de pessoa, né? Que só fala e não escuta a outra pessoa. A gente aprende muito mais quando a gente escuta ao invés de falar. E a gente deveria levar isso pra vida, porque muita coisa seria evitado se a gente lidasse melhor com os nossos sentimentos. Eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo, que eu acredito que muita gente vai se identificar também. De estar em um determinado local público e você esbarrar ou conversar com outra pessoa e a pessoa despejar toda a vida dela pra você.
mesmo sem conhecer. Em 5 minutos a pessoa te contou a história toda da vida dela, todos os problemas, tudo que aconteceu na semana, e por simples necessidade de exteriorizar isso. Às vezes a pessoa não tem ninguém, mora sozinho ou vive sozinho, né? E não tem com quem conversar. Então, no supermercado, a pessoa esbarra com outra pessoa desconhecida e conta toda a vida dela. E pra ela vai fazer muito bem aquilo, às vezes. A gente não entende no momento, né, por que a pessoa tá contando na fila da lotérica, né, o problema que ela tem em casa com a neta dela, ou com a sobrinha, ou com a vizinha, enfim, com quem seja. E a gente não presta muito bem atenção nesses detalhes, né, de por que a pessoa exterioriza tanto os problemas dela. Às vezes, comigo já aconteceu isso, eu pensava pra mim mesmo, né, eu jamais vou fazer isso, de colocar a minha vida toda pra uma pessoa que eu nem conheço, né? Que eu acabei de encontrar na fila da lotérica. Mas com o passar do tempo, quando a gente, né, vai amadurecendo um pouco mais, a gente começa a ter outras percepções de vida e ver que às vezes é por necessidade realmente de conversar com alguém, de expor o sentimento e de trabalhar aquilo, que pra pessoa vai fazer muito sentido, né? E eu acho muito louco isso, de como a gente muda o pensamento com o passar do tempo. Por exemplo, quando a gente é mais novo, ou até quando a gente é mais velho, outra situação que não cabe muito aqui, mas eu queria compartilhar com vocês também, é quando alguém escreve alguma coisa errado. Por exemplo, no Facebook, Instagram, o que seja. A pessoa vai lá e escreve, sei lá, uma frase, e de uma frase, 5 palavras foram escritas de forma errada. Sempre tem alguém que vai lá e vai corrigir a pessoa, né? Ou vai achar ruim, vai se incomodar. E quando eu era mais novo, eu também achava assim, né? Algo, como eu posso colocar, sei lá, me incomodava. A palavra é essa. Gerava um incômodo, um desconforto de ver aquelas palavras escritas de forma errada. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a ter outra percepção. Esses tempos, uma pessoa fez um textão, né, que a gente chama, no Facebook sobre as pessoas escreverem errado as palavras, né? E eu li aquilo, e é uma pessoa mais velha que eu, bem mais velha que eu, né? E eu na hora, assim, já era algo que eu percebia, né? E é algo que eu levava pra mim, pra minha vida, porque é a forma que eu pensava. E aí ela colocava que aquilo era muito incômodo, que as pessoas já eram, né, algumas mais novas, outras mais velhas, e deveriam se informar, estudar para não escrever errado, né, e tudo mais. E aí eu me senti... Eu não costumo fazer isso, de comentar nas coisas, nas publicações dos outros, né? É algo que acontece raramente. Quando acontece é alguma coisa de alguém muito próximo, que eu vou lá e faço um elogio ou uma referência, alguma coisa assim. Eu não costumo postar um comentário numa publicação. E aí eu fui e publiquei pra ela. Tinha outras pessoas da mesma idade dela, 20 anos mais velha que eu, era uma mulher, dizendo também que se sentiam desconfortáveis, que as pessoas deveriam estudar, pesquisar, tinham acesso à informação, né, à internet e tudo mais, e estavam escrevendo daquele jeito, que era uma pouca vergonha aquilo e tudo mais, assim, descendo a lenha em alguém que escrevia de forma errônea, né? E aí, eu, 20 e poucos anos mais novo que todas elas, que estavam lá descendo a lenha nas pessoas, fui lá e fiz um comentário pra dona da publicação, né? Porque quando eu era mais novo, eu pensava da mesma forma que ela, né? Ai, como que a pessoa escreve errado? Porque a gente vive numa bolha que a gente não consegue perceber o que tá em torno da gente, às vezes. E o meu comentário foi sobre as pessoas terem idades diferentes e terem vivências diferentes. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar, de aprender outra língua, de conhecer outro país, e nem todo mundo é assim. A minha família, por exemplo, tem muita gente que não saiu do Brasil, não conhece outra língua, meus pais não estudaram o ensino médio completo, e são oportunidades diferentes. Eles não têm a mesma vivência que eu tive, e eu não tenho a mesma vivência que eles tiveram. E o fato de alguém escrever uma palavra errada não tira isso. Não é porque a pessoa não teve a mesma oportunidade que eu tive de estudar que ela tem a obrigação de escrever a palavra da forma certa, né? Tem gente que não tem nada de conhecimento básico
e se vira como pode, né? E, diga-se de passagem, se vira muito bem sem ter conhecimento. E aí meu comentário era em relação a isso, né? Sobre as oportunidades que as pessoas têm, que as minhas não foram as mesmas dos meus pais, e eu entendo quando alguém escreve alguma palavra de forma errada. Hoje em dia eu entendo e tenho essa percepção, mas antigamente, quando eu era bem mais jovem, eu não tinha essa percepção e também me incomodava. E, assim, deu cerca de minutos. Ela foi e apagou a publicação dela. Ela não me respondeu, não mandou nada de mensagem, e eu não sei se ela tomou algo pra ela, né, de alguma forma negativa ou não, mas eu acredito que não foi pra esse lado, porque senão ela poderia ter feito alguma crítica pra mim pessoal, né, no inbox. Talvez gire a chavinha e ela perceba de outra forma, né? Eu não fiz um comentário agressivo nem nada disso. Foi realmente um comentário dizendo das oportunidades, né, que eu tive que não foram as mesmas dos meus pais e de outras pessoas. Então as pessoas erram, né, por errar. Ninguém erra porque quer, ninguém gosta de ser corrigido. As pessoas são corrigidas e detestam isso, né? E elas são corrigidas porque elas escreveram de forma errada, mas não porque elas querem, e sim porque elas não sabem escrever da forma correta. E da mesma forma que a gente coloca isso, né, eu fiz o comparativo em relação ao que aconteceu no supermercado e tudo mais, e fila de lotérica, das pessoas barrarem na gente e contar a vida toda delas. Às vezes é a necessidade que a pessoa tem de se expressar, ela precisa colocar aquilo para fora, ela precisa lidar de alguma forma com o que está acontecendo na vida dela. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que não faz isso, eu faço completamente o oposto. Eu vou lá e digo, tá tudo bem, e daí acaba ali o assunto, entende? A gente começa outra história. Mas eu sei que existem outras pessoas que são diferentes de mim e têm essa necessidade. Então a gente precisa ter um pouco mais de empatia com as pessoas e escutar mais elas do que falar, né? Porque a gente aprende muito mais assim e evolui muito mais assim. Talvez se eu não tivesse tido algumas experiências, eu não tivesse esse pensamento hoje em dia em relação a tudo isso, né? Porque a gente vive numa bolha que a gente não consegue, a gente acha que tá vendo tudo como realmente é e não. A gente tá vendo aquela fraçãozinha ali minúscula do tamanho que é o mundo, né? E é realmente sobre isso, é sobre as pessoas se colocarem mais nos seus lugares e de observador, né? E não de locutor. E escutarem mais as outras pessoas, o que elas têm para falar, porque quando a gente pergunta tudo bem, a gente realmente deveria ter o interesse de saber se tá tudo bem com a pessoa ou se não está, e não perguntar tá tudo bem por educação, né? Então a gente nem precisaria perguntar, a gente poderia somente cumprimentar a pessoa e já iniciar outro assunto separado. E é basicamente isso. O assunto do vídeo de hoje não era um tutorial, não era um vlog, nem nada disso, era compartilhar momentos, né, e opiniões, porque todo mundo pensa de uma forma diferente, não quer dizer que o que eu falei aqui seja, né, algo irretocável. Cada pessoa pode pensar de uma forma e a gente precisa agregar na vida de alguém da forma que a gente conseguir, né. Se esse vídeo, por exemplo, mudar o pensamento de alguém, uma pessoa que seja, em relação a escrever errado que seja, ou então a forma que a pessoa, né, se conecta com as outras, se ela expõe ou se ela não expõe, ou se ela é uma pessoa que fala demais e não escuta, e isso mude um pouquinho a vida dela, pra mim já tá ótimo. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê semana que vem e até a próxima!